Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 36. Todos acharam? Vai dizer assim a palavra do Senhor: Ora, havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que significava Dorcas. Esta mulher estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu que, naqueles dias, ela ficou enferma e morreu. E tendo-a levado e colocado em um quarto alto, e como Lida era perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, pedindo que ele não demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando ele chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas estavam de pé, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, colocando todas para fora, ajoelhou-se e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tábita, levanta-te. E ela abriu os seus olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe sua mão, levantou, e chamando os santos e as viúvas, a apresentou viva. Glória a Deus, aleluia. Quantos me ouvem, dão glória a Deus? Meus amados, esse texto que nós acabamos de ler, ele é um texto muito conhecido. Acredito que, não vou dizer todos, mas praticamente quase todos que estão presentes aqui nessa noite conhecem esse texto. Esse texto, ele vai narrar a história de uma mulher que tinha um carinho muito grande, não só pelos céus, mas também pela terra. A Bíblia, ela é bem clara em relatar e nos mostrar esse carinho que essa mulher, ela tinha pela terra. Se nós estudarmos a história dessa mulher, nós vamos conseguir entender ou compreender o porquê desse carinho. Dorcas é uma mulher que foi conhecida como discípula de Jesus Cristo, mesmo não tendo o privilégio de caminhar ao lado dele. Tudo isso mediante a tudo que ela fazia dentro da sua cidade. Teve um reconhecimento mediante ao seu povo, mesmo não tendo o privilégio de caminhar ao lado de Jesus. Mas se nós analisarmos o capítulo de número 9, no versículo 36 em diante, nós vamos entender o porquê que ela foi mencionada como uma discípula. Tudo isso não mediante aquilo que ela falava, mas mediante aquilo que o povo falava a respeito dela. Dorcas foi uma mulher de boas obras. Dorcas foi uma mulher que fez a diferença em seu tempo. É impossível nós lermos essa passagem e não enxergarmos a forma que as viúvas e os órfãos, eles apresentavam as obras que foram feitas através de Dorcas. A Bíblia, ela é bem clara em nos mostrar isso. A Bíblia nos mostra eles falarem, mas também mostrarem tudo aquilo que Dorcas fez enquanto ela ainda estava viva.
Talvez você está olhando para mim nessa noite e você deve estar fazendo uma pergunta para si mesmo ou para si mesma. Por que o Felipe está falando tanto a respeito disso? Por que o Felipe está falando tanto a respeito das obras que Dorcas fez? Simples, é porque fica difícil entender como que uma mulher como essa vai viver o que ela viveu. Gente, não é Dorcas que fala a respeito das obras que ela fez, é o povo, é as viúvas, são os órfãos, eles que vão dar testemunhos de Dorcas, eles que vão mostrar as obras de Dorcas. Ou seja, Dorcas fez a diferença. Dorcas ajudou muita gente, a ponto dela ter um carinho diferenciado pelos céus, mas também pela terra. Só que tem um porém: mesmo fazendo tudo o que ela fez, mesmo ajudando muitas pessoas, mesmo fazendo a diferença, ela ficou enferma. Mesmo tendo um carinho diferenciado pelos céus e pela terra, ela ficou enferma. Ou seja, independente de tudo que Dorcas fez em meio à sua trajetória, Deus não impediu a enfermidade de chegar sobre a vida dela. Traduzindo, Deus não impediu o problema de aparecer na história ou na trajetória de Dorcas. Só que, gente, Dorcas fazia a vontade de Deus. Eu acredito que Dorcas agradava a Deus, até porque ela não cuidava de qualquer povo, mas ela cuidava de um povo especial. Ela cuidava das viúvas, dos órfãos. Ou seja, a obra que Dorcas fazia não era qualquer obra. As pessoas que ela cuidava, que ela ajudava, eram pessoas que, da mesma forma que ela era especial para Deus, essas pessoas também eram. Só que vocês conseguem entender que mesmo sendo quem Dorcas era, mesmo fazendo o que ela fazia, Deus não impediu o problema de aparecer na vida dela. Dorcas fez uma obra que muitos não gostavam de fazer. Dorcas ajudou pessoas que muitos não ajudavam. Dorcas, aleluia, atraiu um respeito, um carinho da terra e dos céus. Mas mesmo assim, o problema apareceu para ela. Gente, dentro da lógica, Dorcas teria que estar blindada. Deus teria que proteger Dorcas, uma discípula que estava fazendo a diferença em um lugar que muitos não queriam pregar a palavra, ela pregava. Em um tempo em que muitos não se preocupavam com o seu próximo, ela se preocupava. Ela tinha um respeito e uma admiração na terra e da mesma forma nos céus. Mas mesmo assim, Deus permitiu o problema aparecer para ela. Ela fica enferma, gente.
E se nós olharmos para essa situação com os olhares naturais, nós vamos olhar e vamos dizer: que Deus é esse? Por que Deus permitiu Dorcas ficar enferma? Ela não agradava a Deus? Ela não fazia aquilo que muitos não tinham coragem de fazer? Ela não ajudava, cooperava, pregava? Ou seja, essa mulher era diferente, gente. Só que vocês conseguem entender que mesmo fazendo o que fazia, mesmo vivendo da forma que vivia, mesmo tendo um carinho diferenciado pela terra e pelos céus, a enfermidade chegou para ela. E para melhorar, a enfermidade não só chegou para ela, mas a enfermidade acabou com a vida dela. Ela fica enferma e morre. Felipe, não entendi. Vou melhorar para você entender. Quem está enferma e morrendo por causa da enfermidade é uma mulher que tem intimidade, é uma mulher que faz a diferença, é uma mulher que não só agrada a terra, mas agrada os céus. Só que vocês conseguem entender que, mesmo sendo quem ela era, mesmo fazendo o que ela fazia, Deus não impediu ela de viver essa situação. E a pergunta é: por que Deus não impediu? Por que Deus não blindou essa mulher? Por que Deus não fez essa enfermidade passar longe dela? Simples. É porque os propósitos de Deus na vida daqueles que Ele escolheu, ninguém vai entender. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Se eu ficar tentando explicar para vocês o porquê que Dorcas passou por isso, nós vamos virar uma vigília aqui, eu não vou conseguir explicar. Aí tu pergunta: por que, Felipe? Simples. É porque é mistério de Deus. E os mistérios dele nós não entendemos agora, mas lá na frente nós vamos entender. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Só que a pergunta é: o que nós fazemos mediante uma situação como essa? Quem está enferma é uma mulher que fazia diferença. Quem está enferma é uma mulher que pregava a palavra, que fazia o bem. Ela não só fica enferma, mas ela também passa o processo da enfermidade. Está escrito: e ficando enferma, morreu. Ela não morre de imediato. Ela primeiro fica enferma, ela entra no processo da enfermidade e depois morre. Ou seja, uma mulher que agrada a Deus, uma mulher que faz a vontade de Deus, uma mulher que tem um carinho diferenciado pela terra e também pelos céus, fica enferma, vive o processo da enfermidade e depois morre. A pergunta que eu faço para vocês é bem simples: tem como entender um Deus como esse? Aleluia! Tem como entender uma situação como essa? Talvez você chegou aqui hoje querendo entender algumas coisas que você está vivendo em meio à sua caminhada. Talvez você chegou aqui hoje fazendo algumas perguntas para Deus e perguntando: por que, Deus? Por que está desse jeito? Por que estreitou? Por que está faltando? Por que
que fechou? Por que não aconteceu? Por que eu choro? Por que eu sofro? Por que para mim sempre é mais difícil? Aí Deus me trouxe hoje aqui como profeta para te dizer: está pensando que você está vivendo, o que está vivendo por causa de pecado, por causa de erro, por causa de falha? Não é isso não. Você está vivendo isso porque eu estabeleci esse momento para você. Mas não tente entender, sabe por quê? Porque isso é mistério meu com você. Isso faz parte do propósito que eu estabeleci para você. Eu me tiro como exemplo. Há exatamente quase 4 ou 5 anos atrás, eu estava jogando futebol. Nesse futebol, eu sozinho fraturei o fêmur. Fui pro hospital. Cheguei no hospital, bati uma chapa e um raio-x. O médico olhou para mim e falou: vai ficar internado. Fiquei internado com 1 semana no quarto, sendo perseguido pelos enfermeiros. O médico entrou no quarto e falou: Felipe, a tua situação é pior do que você possa imaginar. Eu falei: por que, doutor? Ele falou: por quê? Porque o que fez você fraturar a perna do feito que você fraturou é um câncer que está na cabeça do teu fêmur. Só que tem porém. Deus me tirou do tráfico, do assalto, me resgatou dentro de uma cadeia, me lavou, me remiu com o sangue dele, me transformou num pregador da palavra. Aquele que fazia mal não faz mais mal, agora faz o bem. Aí no momento em que eu estou no altar pregando, fazendo o bem, de repente estou diagnosticado com câncer numa cama, no leito. Tem como entender um Deus como esse? Claro que não. Só que tem um porém. Quando eu perguntei para ele, eu falei: Deus, por que eu estou passando por isso? Ele falou: Felipe, é mistério. Ai, eu estou sentindo uma graça de Deus. Eu falei: já que é mistério, ao invés de eu ficar aqui questionando, reclamando, murmurando, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pregar a palavra dentro desse hospital. Aleluia! Por que, Felipe? Porque é melhor do que ficar querendo entender o porquê que aconteceu. O porquê que está acontecendo é viver os mistérios que Ele reservou para nós. Levanta as 2 mãos que eu vou profetizar. Eu não sei como você chegou aqui, mas de uma coisa eu tenho certeza: essa noite é uma noite profética. Em meio a essa noite profética, o que não for revelado será revelado. O que não for descoberto será descoberto, e o que se levantou para atrapalhar vai cair por terra. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Olha para alguém que está do céu assim: é mistério. Fala: não tenta entender. Fala: é mistério. Quer ver como é mistério? Não existe momento melhor para Deus revelar o nosso cenário do que um momento como esse. Eu acredito, tá, gente, que Deus aproveitou esse mistério para revelar o cenário de Dorcas. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Só quem está ligado pergunta assim para mim: por que, Felipe? Simples. Porque não tem momento melhor para Deus revelar o nosso cenário do que um momento de dificuldade, do que um momento de guerra, do que um momento de luta, do que um momento de enfermidade. Olha para alguém que está do seu lado e fala assim: são nessas horas que nós conhecemos o nosso cenário. Quer ver um exemplo? Dorcas ficou enferma, sim ou não? A enfermidade arrancou a vida dela, sim ou não? Tudo isso aconteceu porque Deus permitiu, sim ou não? Só que tem um porém. Está escrito: o que fizeram quando Dorcas morreu? Dentro da lógica e dentro da cultura da época, morreu. Quem é responsável por ela teria que preparar
o corpo dela para o sepultamento. Todos nós sabemos que dentro da cultura naquela época o povo tinha uma preparação. Eles betumavam o corpo, eles preparavam o corpo para fazer um sepultar. Então quem está em volta de Dorcas, quem está dentro do cenário de Dorcas, a partir do momento que Dorcas morre, tem que se preocupar em fazer o sepultamento de Dorcas. Sim ou não? Só que a pergunta que eu faço para vocês é bem simples. Me mostra na Bíblia alguém se preocupando com o sepultamento dela. Tem escrito isso na Bíblia? Não, pelo contrário. Dorcas morre, e assim que ela morre, quem está no cenário dela pega o corpo dela e leva para o quarto alto. Ou seja, impossível esse quarto alto ser o ambiente de preparação, até porque está morta. Como que vai levar uma pessoa morta para um quarto alto para preparar ela para fazer o sepultamento? Fora da lógica. Ou seja, quem está no cenário de Dorcas sabe que ela morreu, mas está olhando para ela e está falando que assim, ó, não vamos te betumar agora, não vamos preparar você para o sepultamento agora, porque por mais que você morreu, ainda há uma esperança. Eu estou sentindo eu gostei desse aleluia, acho que alguém entendeu. Pegou, pastor Mauro? Já pegou, né? Quem está no cenário de Dorcas está olhando para Dorcas morta, mas está olhando para ela morta e está dizendo: não acredito na sua morte. Porque dentro de nós ainda há uma esperança que essa situação vai mudar. Ô Felipe, não entendi, eu vou melhorar. O cenário de Dorcas começou a ser revelado, começou a aparecer quem é de verdade no cenário de Dorcas. Só que eu posso falar uma verdade para vocês: enquanto ela estava viva, ela nunca iria enxergar essas pessoas no cenário dela. Mas já que morreu, eles começaram a aparecer. E quem apareceu? Quem apareceu são aqueles que acreditam, mesmo parecendo ser impossível. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui, porque acreditar naquilo que está dando certo é muito fácil, acreditar naquilo que está fluindo é muito mole. Eu quero ver acreditar naquilo que não está dando certo, naquilo que está fechado, naquilo que está desarrumado. Mas eu não sei se alguém vai pegar isso aqui. Levanta as tuas mãos para os céus. Assim diz o Senhor: da mesma forma que eu revelei no cenário de Dorcas, eu também estou revelando aqui na nova unção. Sabe por quê? Porque eu vou levantar quem é de verdade. Se você puder, pega na mão de alguém que está do seu lado aí. Pega, saculeja a mão desse crente. Fala para ele, fala: esse cenário ruim, fala, esse cenário de guerra não vai só revelar aquilo que não presta, não vai só revelar os falsos, não vai só revelar aqueles que batem no ombro, diz que está contigo e te abandona. Não, esse cenário vai revelar os que são de verdade, de verdade, de verdade. Só quem é de verdade joga as tuas mãos para os céus e adora. Escuta,
aqui para encerrar. E quem é de verdade é assim. Quem é de verdade não leva para a casa do vizinho. Calabachúria. Remi calamaia. Quem é de verdade não leva para a rua. Remanacharabaia. Quem é de verdade não chama os fofoqueiros. Quem é de verdade, quando vê que está dando errado, ao invés de levar para fora, leva para dentro. Para onde? Para o quarto alto. A Bíblia nos ensina que quarto é lugar de intimidade. Ou seja, morreu. Só que tem um porém, ainda tem um ambiente de intimidade na casa. Já que tem um ambiente de intimidade, não leva para fora, leva para o ambiente de intimidade. Aponta o dedo para alguém e fala para esse crente assim, ó, pegou o mistério. Ainda tem ambiente de intimidade na casa. Calabachúria, vai para o ambiente de intimidade. Eita, eu estou sentindo uma graça. Deus está falando bem. Pensaram que acabou, pensaram que já não tem mais jeito, pensaram que não tem mais solução, mas ainda tem homens e mulheres de Deus que conhecem o ambiente de intimidade e está dizendo, vamos, levanta as tuas mãos para os céus aí agora. Só quem vai entrar no ambiente de intimidade, joga a mão para o céu e adora. Pastor Alexandre, vai betumar o corpo? Não. Vai para onde? Vamos para o quarto. Por quê? Porque quarto é lugar de intimidade. Calabachúria. Só que a intimidade é onde? É embaixo ou em cima? Em cima. Remacharabai. Coloca ali em cima, colocaram. Depois que colocaram, falou assim, ó, Pedro está na área. Pedro está na área, tá. Fala o seguinte, vai lá e busca ele. Busca quem? Pedro. Não, busca Tiago. Não, Tiago já morreu. Busca quem? Pedro. Busca Pedro? Busca João? Não, João não. Busca quem? Busca Bernabé? Não, Bernabé não. Busca quem? Pedro. Pedro é Pedro, vai lá. Busca Pedro, chamou Pedro. Pedro, Dorcas morreu, mas nós guardamos ela no quarto alto. Ou seja, Pedro, aos olhares dos humanos, é praticamente impossível ela voltar à vida. Morreu, não tem mais jeito, não tem mais saída, já era, acabou. Só que tem um porém, ainda há uma esperança dentro de nós, Pedro. Tem uma esperança? Tem. Já que tem uma esperança, não levamos ela para o ambiente de sepultamento. Não fomos betumar o corpo dela, não fomos preparar, não fomos fazer a preparação para o sepultamento, me perdoe, não. Fizeram o quê? Pegamos ela e colocamos dentro do quarto alto. Aí imagina Pedro olhando e falou assim, quarto alto, aleluia, é lugar de intimidade, não é em qualquer lugar, é no alto. A intimidade não está embaixo, acho que alguém vai entender isso aqui, ó. A intimidade está no... vou repetir. A intimidade não é embaixo, a intimidade é no... Aí bate na mão de dois crentes e fala assim, ó, Deus está nos levando para uma intimidade diferente hoje. Não é embaixo não, é manacalabaia, é no alto, é no ar. Vamos, Pedro, vamos. Pedro nem questiona. Na mesma hora Pedro vai. Só que calma aí, gente, está escrito, chegando lá, quando Pedro pergunta, tá onde? Lá no quarto. Tá no quarto? Tá. Pedro sobe para o quarto. Quando Pedro chega no quarto, o que acontece? Está escrito, começaram a apresentar a Pedro os vestidos, as túnicas. Começaram a apresentar. Pergunta para mim, Felipe. Não, tem muita gente, pode me levar. Felipe, o que é isso? Simples. Quando eles apresentam as vestes e as túnicas, eles estão apresentando aquilo que Dorca fez por eles. Sabe o que eles estão falando? Pedro, sabe por que ainda há uma esperança dentro de nós? E por que nós viemos para esse ambiente de intimidade? Aí Pedro vai falar, por quê?
Porque nós somos gratos. Olha o que ela fez pela gente. Sabe quem era a liderança naquela região? Dorcas. E quem está se movimentando para fazer? Os liderados. Mas se o líder não se movimenta, como que eles vão se movimentar? Simples. O líder não precisa estar ali para falar o que eles têm que fazer. Aquilo que ele já sabe que tem que fazer. Mas o que movimenta eles? As vestes, as túnicas. Sabe o que é isso? A gratidão. Por que nós estamos aqui glorificando, exaltando e engrandecendo o nome dele? Calabachúria, remanacanto, que é porque nós temos certeza que o propósito que ele fez lá na cruz por nós não foi em vão. E por gratidão nós entramos por essas portas quebrados, moídos, aleluia, com vontade de parar, com vontade de chutar o balde, com vontade de fazer tudo que não deve fazer. Mas a gratidão que está dentro de nós faz você chegar triste dando glória a Deus misturado com aleluia, quebrado, mas se envolvendo no culto. Porque gratidão. Levanta as tuas mãos que eu vou profetizar. A nossa gratidão não tem poder só de movimentar as terras, mas a nossa gratidão também tem poder de movimentar os céus. Sabe por quê? Dorca reviveu? É simples, é porque os gratos que estavam no cenário de Dorcas olharam para ela morta e falaram: não desistimos, não desistimos, não desistimos, não desistimos, não desistimos, não desistimos. Tem uma igreja que vai permanecer avançando, rompendo, orando. Se essa igreja estar aqui, abre a boca e adora. Se coloca de pé. Remy! Olha para alguém e fala assim para essa pessoa: Deus está levantando os gratos para guerrear a sua guerra. Tem uma graça de Deus aqui. Quem está sentindo essa graça, dá um glória a Deus. Escuta. Os gratos se movimentam. Sim ou não? Só que pega mais isso aqui, gente. No meio dos gratos tinha discípulos. Tinha o quê? Pastor Alexandre. No meio dos gratos tinha discípulos. Pastor Mauro. Aqui a gente vê quem é grato de verdade. Os discípulos que estavam naquela região poderiam aproveitar a morte de Dorcas para assumir o lugar dela. Mas eles aproveitaram. É por isso que Deus revela. Porque quem é grato, quem carrega o céu, faz o que eles fizeram. Melhor do que assumir é continuar tendo essa grande mulher do nosso lado, nos auxiliando, nos ajudando. Melhor do que perder o Senhor é ter o Senhor do nosso lado. Remy Calamanasarabaia. Até porque não tem como esquecer as obras, o carinho, o amor,
Eu quero pedir o senhor, vem cá, pastor Márcio. Eu quero pedir o pastor Márcio e o pastor Mauro para dar um abraço no pastor Alexandre. E eu quero pedir duas mulheres de Deus para dar um abraço na pastora. Rebiandaia canto que minúcia. Remiandaia canto que lemanassaraia. Vocês vão se espantar, porque após esse culto, até quem não estava em silêncio vai começar a falar. Até quem estava aí escondido vai começar a aparecer. Porque Deus vai levantar um exército de gratos para pelejar e guerrear ao lado de você. Dá um abraço nele, pastores. Dá um abraço na pastora. Tem gratos nessa igreja. Se tiver gratos, levanta a mão para o céu. Abre a boca para adorar. Você sentir no coração, dê um abraço nessa pessoa aí agora que está do seu lado. Tu te revelas pra mim. Eu vou buscar. Escolhe alguém ali agora. Dê um abraço em alguém. Dê um abraço em alguém. Abraça essa pessoa aí agora, vai. Eu vou buscar, eu vou buscar. Posso falar uma verdade aqui para vocês? A Bíblia vai relatar que Pedro entra dentro do quarto. Ele pede para quem está dentro do quarto sair para fora, fecha a porta, dobra o joelho e começa a orar. Quando Pedro dobra o joelho para orar, sem tocar em Dorcas, é Pedro olhando para os céus e falando assim: Pai, quem faz não sou eu, mas quem faz é o meu joelho. Ele dobra o joelho e começa a orar. Da vida, da vida, da vida. Alabachúria, é minha maçarabaia. Da vida, da vida, da vida, da vida. Só que tem um porém. Ele só consegue ter esse momento no quarto porque quem estava no cenário de Dorcas trabalhou em conjunto para esse momento acontecer. Ninguém acreditou na morte. Ninguém acreditou no ponto final. Pelo contrário, todo mundo falou: vai acontecer. Até porque não tem como o cenário, aleluia, fazer acontecer o sobrenatural de Deus se quem está dentro do cenário não acredita no sobrenatural dele. Então quem está dentro do cenário acredita. Quem está dentro do cenário confia. Tá com medo, mas confia. Tá com medo, mas acredita. E quem está dentro do cenário vai assim: traz vida, 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 traz vida. Eu acredito que da forma que Pedro estava orando, que da mesma forma que Pedro orava do lado de dentro, traz vida, traz vida. Quem ficou do lado de fora, eu tenho certeza, gente, eu acredito que ficou como assim, ó: traz vida, traz vida, traz vida, traz vida. Bate na mão de dois crentes que tá do seu lado aí. Bate, bate, mas bate, ligava assim: é hoje, é hoje, é hoje que o inferno vai ter